Amém, queridos? Feliz Dia das Mamães para você, mamãe. Abre seu coração e a sua alma nesse momento. Sua Bíblia, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo de número 15, por gentileza. Perdão, é isso mesmo. 1 Coríntios 15, verso de número 51. Amém? Me ajuda aí, turma. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 51. Você está me ouvindo bem aí? Diga amém, querido. Aí atrás, está ouvindo bem aí? Está ouvindo bem aí? Então, 1 Coríntios 15, verso de número 51. Nós estamos dando uma sequência aqui na série que fala sobre arrebatamento da igreja e tribunal de Cristo. Tá, queridos? Bota lá o tema, por gentileza, só para quem está chegando aí agora não ficar aí perdido. Arrebatamento da igreja e tribunal de Cristo, parte 1. E hoje também, se tudo dando certo, já vou entrar na parte 2, tá, queridos? Esse é um tema bem abençoado, mas também um pouco complexo. Peço sua total atenção, tá, queridos? Ele só pode ser abordado assim, num estudo de escola dominical, porque pregar sobre ele só 40 minutos não é o suficiente, você não vai aprender tudo. Ele é um tema muito maravilhoso, mas exige bastante atenção. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 51, por gentileza. Vamos lá. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vamos lá no 52. Vamos lá, eu e você? Você me ajuda, por gentileza? A sua voz não vai. No abrir, ao ressoar da última trombeta. A trombeta. Os mortos. E nós transformados. 5:3. Vamos lá, vai. Porque que esse corpo corruptível se revista e que o corpo mortal, imortalidade. Feche seus olhos, por gentileza, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por tudo, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Obrigado por cada mamãe, obrigado pelo coral das crianças, Pai. É lindo ver essas crianças fazendo a obra de Deus, Pai. Abençoa-nos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga. Abençoe alguém perto de você, por gentileza. Diga, irmão, seja abençoado aí pela palavra de Deus. Amém. Nós já falamos sobre arrebatamento da igreja. Falamos sobre a questão do período do arrebatamento, que envolve a questão dos 7 anos, né, da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio da falsa paz, depois os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Falamos sobre a visão, né, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, mas eu não posso ficar voltando nisso tudo que já foi falado. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tribunal de Cristo, mas eu havia feito uma pergunta que também já foi respondida, e ela envolve a questão, olha que, lembra da pergunta, né? Aqueles que porventura não aceitaram a Cristo, não aproveitaram a oportunidade, né, do chamamento de Deus, como estamos tendo hoje, após o arrebatamento da igreja, terão uma segunda chance? Vai haver salvação durante a grande tribulação? Nós fizemos a pergunta, encontramos aqui, não são afirmações, a gente vai usar sempre a Bíblia é a base para tudo. Diga amém, querido, vamos lá, vai. Toda a resposta que a gente precisa tem que estar baseada onde, querido? Na palavra. Então, todos os teólogos que estudam sobre o tema, eles têm algumas visões diferentes sobre isso, e não sou eu aqui que vou fazer afirmações, vou trazer para vocês essas visões, porque se eles inclusive têm suas dúvidas, porque nem tudo foi revelado, alguma coisa nos foi mostrada, e há outras que nunca foram mostradas, há coisas que Deus deixou se revelar, e há outras que Ele nunca revelou. Com relação à pergunta, eu havia falado sim, né, com base em alguns versículos da palavra de Deus. O mais forte que diz que sim, haverá salvação durante a grande tribulação, está aqui, Apocalipse capítulo 7, verso 9, eu vou só dar uma passada, para a gente rememorar, para quem está chegando aqui agora, não ficar voando, para poder entender o tema e prosseguir junto com a gente. Bom, isso aqui é com base naqueles que acreditam que durante a grande tribulação haverá salvação. Olha o que ele diz. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas com ramos de palmeira nas mãos. Verso número 10 diz o seguinte: e clamavam com voz forte, dizendo ao nosso Deus, vocês me ajudam? Vamos lá, vai. Ao que está
e ao Cordeiro. Vamos lá, verso 11. Me ajuda, gente, solta essa voz, vai. Todos os rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto. Segue o raciocínio comigo, vai dizendo, quero ver vocês, ó. Amém. O poder e a força sejam ao nosso Deus. Mas ele prossegue, vamos lá, vai, passa para mim. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou a quem? A João, que estava tendo a visão. Quem são? Não, vamos lá, vocês fazem melhor do que isso, né? Vamos lá, vai, quem? Vamos lá, ele vai responder. Respondi, o Senhor. Então ele me disse, vai, um dos anciãos, né, que está falando e se comunicando com João. Estes são os que vêm, que lavaram suas vestes e as alvejaram. Então, segundo essa visão, haverá salvação. Tá, queridos? Deu para entender? Diga amém, queridos. Eu não posso ficar repetindo tudo, senão a gente não caminha para frente, né? A gente só fica voltando atrás. Há também aqueles que dizem que não haverá, e há uma base para isso. Aí você lê em casa, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 ao 12, usam como base que não haverá. Também há aqueles que dizem que depende, tá? Que tudo isso foi explicado. O único versículo que eles usam para essa base é 2 Pedro 3,5. Então, a gente pode dizer categoricamente que há mais elementos que dizem que haverá salvação durante a grande tribulação do que não haverá salvação durante a grande tribulação. Deu para entender até aqui? Diga amém, gente. Então preste muita atenção, eu não posso ficar voltando toda hora, queridos. Nós também abordamos qual é a natureza do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, quem comparecer perante ele, porque o tribunal de Cristo é para todo mundo, a gente tem que começar a entender desde aqui agora, isso já foi dito. Eu vou só rememorar com você e ajudar o seu raciocínio. O tribunal de Cristo é para todos? Sim ou não? Não tenha medo de responder, querido. Vamos lá. É para todo mundo na face da terra o tribunal de Cristo? Sim ou não? Não. O tribunal de Cristo é para todos os cristãos que aceitaram Jesus Cristo e o reconheceram como único e suficiente. O quê? Mas não diz que haverá um julgamento de toda a raça humana? Sim, haverá, mas é um outro juízo, chamado juízo do trono branco. Quem já ouviu falar dele na Bíblia aqui? Você nunca tinha ouvido falar? Levante a mão. Você nunca ouviu falar? Tem que estudar a Bíblia, querido. Porque hoje tem muita gente sendo enganado facilmente na internet e nessas mídias sociais aí de pregadores que surgiram não só da onde, só Deus sabe onde. Sempre que você ouvir alguma coisa que você nunca ouviu falar, tem que ter base na Bíblia e ainda assim entender a interpretação que está sendo dada, tá, queridos? Como é que nós ensinamos para vocês aqui? Vamos lá, repita comigo, leia o texto, para você não criar. Quantas igrejas hoje não vivem de pretexto? Por isso que crente não pode viver à base de visão e revelação. Existem dons espirituais? Sim, senão tem que rasgar 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, tem que jogar no lixo, tacar fogo. Não, tem base, existe, mas a maior revelação é a revelação que está fechada. A única que a gente tem que seguir é essa daqui. Qual o nome dela? Palavra. Então fala para o teu irmão assim, revelação é a palavra de Deus, tá? Agora tem pessoas que têm, não tem, eu conheço. O tribunal de Cristo é para o julgamento dos servos de Deus, que foram no arrebatamento na igreja. Deu para entender até aqui? Diga amém. Então lá eles vão ser julgados pelo quê? Essa pessoa lá sendo julgada no tribunal de Cristo, ela corre o risco de ser condenada e lançada no inferno? O que é que vocês acham? Sim ou não? Oi? Terra falando câmbio. Terra. Houston. Temos um problema. O povo não responde. Como é que é? Houston, problem, né? Sei lá, temos um problema.
Não falo inglês não, mas eu chutei aqui. O tribunal de Cristo é para galardoar todos aqueles que fizeram a obra do Senhor na terra. Deu para entender? Diga amém. Quem vai comparecer perante o tribunal de Cristo não será condenado ao inferno, foi salvo. Todos nós estaremos lá. Chama esse irmãozinho perto, diga assim: eu e você vamos comparecer ao tribunal. Ah, pastor, eu não queria ir no tribunal não, porque eu nunca sofri processo. Nesse você vai passar, querido, não vai ter para onde correr. Você tem Jesus como seu Salvador? Quem tem Jesus como Salvador? Todo aquele que levantou a mão para Jesus Cristo vai passar pelo tribunal de Cristo. Como eu não quero estar aqui na grande tribulação, alguém deseja passar pela grande tribulação para fazer algum registro, né? Colocar lá no Instagram, no seu Instagram, né? Eis que estou na grande tribulação. Que lugar maneiro, né? Você não vai querer passar por lá, né? Você vai morar no céu? Tem uns irmãozinhos que eu estou achando que o negócio está esquisito, hein? Mas chama ele aí, chama a irmã. Eu e você vamos morar no céu, tá, irmão? Vamos lá, vai. A palavra grega que traduz tribunal é bema ou bema. Então nós vamos ver daqui para frente muito essa palavra sendo dito. Diga assim, bema. Vamos lá, vai, ó. É a palavra grega original que traduz o tribunal de Cristo, tá, queridos? Fale comigo assim: o bema é um lugar de recompensa. Vamos lá, vai. O bema é não de julgamento, não esse julgamento condenatório. Haverá um julgamento, meu obreiro Daniel, pelas obras que a gente realizou e também pelas que nós deixamos de realizar. A Bíblia descreve que são 2 livros que cuidam da nossa vida espiritual. Aquele que está contido o nome da salvação, que é o teu nome no livro da vida, diga amém, queridos. Mas tem o livro das obras também. Você sabia disso? Escute, queridos. Quando Paulo faz uma referência a esse tribunal, ele usa alguns aspectos da nossa vida cotidiana para explicar esse tribunal. Por exemplo, ele diz que a gente não pode ficar perdendo tempo com coisa desse mundo. Ele até faz um alerta: corramos. Quer ver? Hebreus 12:1. Nós estamos falando já no tribunal de Cristo, tá? Hebreus 12:1. Portanto, ele diz que a gente não deve perder tempo com o pecado. O pecado distrai. O pecado, ele tira o foco da gente. Sua linda voz, Hebreus 12:1. Eu e você, vai. Portanto também, visto que temos a rodear-nos, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tem uma carreira proposta para você. Mas olha o conselho dele: corram. Chama o irmãozinho aí, abençoe ele, diga: irmão, vamos correr essa manhã em nome de Jesus. Esse corramos aqui, a linguagem no original, né, no grego onde ela foi escrito, simboliza um sentido de que nós não podemos sequer pensar em perder mais tempo. Diga comigo assim: não podemos perder mais tempo. Vamos lá, vai. Não. Paulo também adota, né, a questão da vigilância, da vida do crente, porque a gente tem que entender o seguinte: no tribunal nós vamos ser julgados. Por quê? Pelas obras. Obras que fizemos, obras que deixamos de fazer. E ele diz que essa luta para servir a Cristo, ele usa algumas figuras. Por exemplo, ele usa, né, a figura da luta, batalha. Paulo, inclusive, ele tinha assim uma visão muito... Eu não sei se Paulo foi militar, mas ele, por ter sido preso e ter convivido muitos anos, Paulo ficou preso anos e anos, por exemplo, pelo imperador romano e pela sua guarnição pessoal, que eram chamados de pretorianos. Ele era muito bem guardado porque era uma vítima que estava sendo preparada para ser sacrificada. Só que no primeiro julgamento ele escapa, mas no segundo julgamento, quando ele é preso pela segunda vez, e foi na época do império do imperador era Nero. Isso é fatores históricos, tá, gente? Depois, se quiser saber isso mais a fundo, você tem que estudar sobre a vida de Paulo. Aí eu já recomendo o seminário, né? Que aí vai muito mais fundo do que a gente pode mergulhar aqui, pelo tempo. E lá ele, por essas características, né? Por exemplo, Paulo ficou preso durante muitos anos. Para ter uma ideia, ele era um prisioneiro tão útil e tão importante para o imperador, que ele era acorrentado aos soldados.
para que ninguém tivesse oportunidade de tirar ele das garras do imperador. Salvo me engano, né, pelos estudos que a gente tem, e acho que até há base na Bíblia também, mas agora não lembro, eram 16 soldados que cuidavam da segurança do prisioneiro Paulo. Só que na primeira prisão, esses soldados que tomavam conta dele, as pessoas tinham livre acesso para ir até ele. Ele escrevia suas cartas, tanto que, você vê, muitas das cartas que Paulo escreveu foi através de Lucas. Isso inclusive foi aprovado, né, no filme, né? Quem viu aqui Paulo, apóstolo de Cristo aqui, vocês viram? Você viu quem que fazia toda a redação dele? Era Lucas. Até em cadeias ele ia e tinha autorização para estar na prisão. Ele faz algumas referências, né? Isso foi tudo dito, tá? Que eu só estou voltando para a gente rememorar e seguir. Por exemplo, ele vai comparar a nossa vida espiritual como uma luta. Efésios 6:12. Por isso que ele tinha essa visão, entendeu? Prisioneiro, militar, soldado romano. Aqui, inclusive, ele vai falar sobre a armadura. Ou você acha que ele vai citar a armadura de Deus? Da onde? Ele tirou isso do nada? Ele usou uma fonte. Porque a nossa luta, vamos lá, me ajuda, gente. Porque a nossa luta não é contra mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais do mal. Ele vai também fazer citação, né, dessa batalha, como por exemplo uma luta de boxe. Sabia disso? Não sei se ele era desportista, se gostava de esporte. A Bíblia não fala nada da vida particular de Paulo, fala do seu ministério como pregador. Olha isso aqui, por exemplo, 1 Coríntios 9:26. Olha essa citação dele aqui, 1 Coríntios 9, verso 26. Assim corro. Ele sempre usava isso, querido. Muito provavelmente ele viu os Jogos Olímpicos, que naquele tempo não dava medalha, né? Eram os louros da vitória. Já ouviu falar sobre isso, né? Era uma coroa de louros, né? De flores, né? Que andava na cabeça do campeão. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo o quê? Golpes no ar. Continua aí, vamos lá, 27. Mas, olha o que ele vai dizer. Ele sempre pega uma referência de algum esporte e usa para si, na sua vida espiritual. Mas olha o que ele vai dizer aqui: mas esmurro o quê? O reduzo, para que tendo pregado, não venha eu mesmo a ser. Você não pode se permitir ser desqualificado na sua vida espiritual. Amém, queridos? Ele também fala sobre corrida. Olha aí, 1 Coríntios 9, verso 24. Vai um pouquinho em cima. Isso. Vocês não sabem que os que correm, como é que uma pessoa fala de algo que nunca viu? É óbvio que ele assistiu. Solte sua bela voz comigo, vamos lá, vai. Vocês não sabem que os que... Todos, na verdade, mas levam o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio, né? Pode passar para mim o 25, vamos lá, vai. Me ajuda, igreja, vamos lá, vai, ó. Todo atleta em tudo, aqueles para alcançar o quê? Nós, porém, eu e você vamos alcançar a coroa incorruptível em nome de Jesus. Chama teu irmão de esportista aí, esse atleta aí, fala assim: irmão, eu e você vamos conquistar a coroa incorruptível. Você viu meu cunhado ali, o diácono Gilberto, né? É um atleta nato, não é verdade, né? Ele foi agora esses dias em Barra de São João jogar bola com meu filho, o Nicolas, não é verdade? Quando saiu de lá, levei direto para a UPA, entendeu, né? Já estava, né? Unidade de pronta, já estava já praticamente de maca, de cama, mas sobreviveu, está aqui em nome de Jesus. Ficou todo doidinho, né? E a minha irmã de goleiro ainda por cima, né? Os velhinhos não aguentaram o Nicolas, né? Nicolas é 9 anos, né? Vamos entender um pouquinho dos aspectos que envolvem o tribunal de Cristo, né? Muitos versículos do Novo Testamento falam sobre o tribunal de Cristo, contextualizadamente, diretamente ou indiretamente. Por exemplo, Romanos capítulo 14, verso 10. Já estou entrando direto no tribunal de Cristo agora, tá, gente? Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Vamos lá, me ajuda, igreja. Aqui nós vamos começar a ver claramente a citação sobre ele, tá? Pois todos
Vamos lá, me ajuda com a sua voz, está muito fraquinho, gente. Melhor do que isso você pode fazer. Vamos lá, vai. Você, porém, e você, por quê? Pois todos nós. Essa é uma primeira citação. Aqui, tribunal de Deus, mas é tribunal de Cristo. Nós vamos prestar conta de si mesmo. Fale comigo assim, nós vamos prestar conta de nós mesmos. Vai, nós. Há também uma citação sobre isso em Isaías 45, 23. Bota para mim, por favor, querido. Isaías 45, 23. Solte sua bela voz aí, vamos lá, vai. Por mim mesmo tenho da minha boca e a minha palavra. Vamos lá, me ajuda, vai. Diante de mim e jurará, todos vão comparecer. Fale comigo assim, todos vão comparecer. Vamos lá, vai, ó. A NA, que é a Bíblia de Estudo que eu tenho, ela tem umas explicações muito tremendas, né? Então a gente tira alguns fatos muito interessantes que explicam para nos dar assim, um entendimento melhor sobre o tribunal de Cristo. Esse daqui, por exemplo, foi extraído de lá. Embora a justificação aconteça somente pela fé, aquilo que os cristãos fazem terá influência sobre a avaliação de Deus no serviço que lhes prestaram e afetará também as suas recompensas que receberão. Tudo que você fez aqui na terra terá recompensa e não terá recompensa, afetará e não afetará a sua vida espiritual naquele grande dia no tribunal. Uma coisa que tem que ficar bem claro é o seguinte: você foi salvo, compareceu ao tribunal, a sua salvação está garantida. Diga amém, querido. Não é como o desenho do Pica-Pau, já viu isso, né? Aquele que vai para o céu, vum, é elevador. E o cara que vai para o inferno, aí abre assim, né? Aí vem o elevador em chama, né? Ai, meu Deus. Não existe isso, é só um desenho animado. Eu e você somos salvos. Você é salvo? Amém. Tem uns irmãos aí que não levanta a mão direito, né? Está meio cansado, tadinho, né? Mas vamos lá, toque no irmão, diga assim, eu e você somos salvos em nome de Jesus, amém? Alguns versículos para contextualizar o que a gente está falando, tá? 1 Coríntios, capítulo número 3, verso número 10. 1 Coríntios 3, 10. Eu recomendo a você anotar, tá, queridos? Esses temas são difíceis, não é sempre que você ouve falar dessas abordagens, porque para falar sobre o tribunal de Cristo, né? É muito, muito melhor que a gente faça seminário, porque o seminário aborda com mais tempo de qualidade, porque o nosso tempo voa, né? Você está sendo abençoado essa manhã? Diga amém. Quem vem na sequência aí, tem a sequência toda, né? Mas inclusive tudo é gravado, está no YouTube. INV é de Deus, Cabo Frio 2. Vai lá e acessa as mensagens domingo de manhã, está tudo lá. Benção, tá bom? Pastor, fiquei com uma dúvida, como é que tiro? Vai lá, está tudo lá, está registrado. Tá? E, inclusive daqui para frente, a gente só vai passar a disponibilizar 2 cultos, as mensagens, tá, queridos? A gente está fazendo aí pequenos ajustes, tá? Então você vai ver essas diferenças, você vai sentir. Por quê? Porque nós estamos fazendo ajustes. Benção em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, verso número 10 diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Ó, nós estamos falando de edificação. Edificação lembra o quê? Obra. Edificação lembra o quê? Então ele está falando o seguinte: cuidado como vocês constroem, cuidado com o tempo que vocês levam construindo, e cuidado para que vocês não sejam omissos com a obra. Deu para entender? Deu para entender? Diga amém, queridos. Vocês têm que entender. Se não entender, tem que levantar a mão e dizer que não compreendeu, para poder tentar explicar melhor. Passa para mim o 11, vamos lá, vai. Porque ninguém, me ajuda, gente, vamos lá, vai. Porque ninguém além o qual na vida de vocês só tem um fundamento. Qual é o nome desse fundamento? Passa para mim, vamos lá, vai. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, passa para mim, a obra de cada um, olha aí, vai, pois o dia, porque será revelada, e o fogo provará
aqui, querido, traduzindo a linguagem, diz assim: toda obra que você faz e fez naquele dia vai ficar diante de Deus. Está dando para entender, gente? Isso será um julgamento, é uma avaliação completa de tudo, não vai passar nada. Já passou o peixe fino. Passa para mim, vamos lá, vai. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, está dando para entender isso aqui, gente? Se a obra que tu está fazendo aqui na terra. Por isso que tem muita gente hoje que tem que entender. Olhe para mim, querido, você tem que entender o teu chamado. Você não foi chamado para ser mero frequentador de banco e vem na igreja quando dá, não estiver ventando ou chovendo. Cuidado, gente. Uma pergunta para vocês: Deus vai salvar frequentadores de igreja? De novo, o Senhor Deus vai salvar frequentadores de igreja? Não. Ele vai salvar dizimistas? Dízimo é sua obrigação, você que ama a obra. Ele vai salvar pessoas que fazem obra em ministério? Isso é requisito isso? Mas ele diz que aquele que ama, aquele que ganha alma é sábio. Você sabia disso? Aquele que ganha alma, sábio é. A obra de Deus é amar o próximo. Olha os 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua alma, de todo o teu, e amarás o teu próximo. E ele ainda diz mais: tem que amar o teu inimigo. Se amar um amigo já não é brincadeira, que dirá o quê? Ele continua: se aquilo que alguém, não, volta, querido, perdão, erro meu. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, porque o fundamento é Cristo, esse receberá o quê? Recompensa. Passa para mim, vamos lá, vai, 15. Se a obra de alguém, ele está trazendo agora para o âmbito pessoal, vocês têm que entender o texto. Vamos lá, me ajuda, vai. Se a obra de alguém, porém ele mesmo, mas como ele está dizendo que esse cara aqui, ele vai ser salvo, mas vai passar de raspão. Você lembra da questão da porta estreita e da porta larga? O que elas simbolizam na Bíblia? A porta estreita é a porta que a gente passa por Jesus, tem que negar tudo desse mundo. A porta larga é o quê? O que é a porta larga, gente? Hein? Lá em Mateus 7, o que é a porta larga? É aquele caminho fácil, né? Que não... Olhe para mim, querido, por gentileza. Uma igreja que não prega a verdadeira palavra, que não exige nada, que não prega facilidade, que não te confronta na palavra, corre dela. O que converte uma pessoa e limpa a veste dela é o sangue de Jesus, mas é o confronto cara a cara com a verdade. Quem massageia o teu ego não prega o evangelho de verdade. Passa para mim, vamos lá. Vocês não sabem, me ajuda, vai, gente, vai. Vocês não, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Vamos lá, vai, 17, vai. Se alguém, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus... Cuidado com o que você faz com o teu corpo. Teu corpo é o que mesmo, hein? Ele é templo do... Então cuidado com o que você faz com ele. Teu corpo não pode ser instrumento para roubar. Teu corpo não pode ser instrumento para você marcar o que você acha que tem que fazer acontecer. Você vê esse movimento feminista aí? Meu corpo, minhas regras. Então ela tira a vida da criança quando quer e bem entende. É mesmo? Cuidado. A desculpa para cobrir um pecado é praticar outro. Ah, mas houve um estupro, pastor. Sim, mas aí eu vou responder com um assassinato. Esse é um tema dificílimo, nem vou passar por ele. Isso é para a gente conversar pessoalmente. Olhe para mim. Você é santuário do Espírito Santo, hein? Quem é santuário do Espírito Santo aqui? Você é? Lembra o teu irmãozinho pertinho de você? Essa pessoa linda aí, diga, irmão, eu e você somos santuário do Espírito Santo, tá? Nós vamos responder por toda obra praticada fora do corpo, dentro do corpo. 2 Coríntios 5:10, bota para mim. 2 Coríntios 5, verso número 10.
Solte a sua bela voz aí, igreja. Preciso muito de vocês agora. Vamos lá, vai. Por que é que todos nós compareçamos para que cada um receba segundo o bem? Rapaz, esse daqui é pauleira. Se, por exemplo, no dia 5 de dezembro de 2010, você passou por um mendigo, estava na rua, estendendo a mão, pedindo uma esmola, e você o ignorou, criticou, ou fingiu que ele não existia, aquele dia passou. Se essa pessoa morreu ou não, ninguém vai saber, mas esse ato está registrado. Às vezes nós somos provados, tá? E já ouvi muitos relatos de pessoas que foram provadas por pessoas que estavam na rua, em que aqueles mendigos não eram mendigos, eram anjos. Eram pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Porque nós somos muito crentes na igreja, mas é lá fora que nós vamos mostrar quem nós somos de verdade. Eu tiro por mim, eu não posso falar por você. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava em Botafogo, trabalhei ali frente ao Yacht Clube do Rio de Janeiro, saindo do trabalho, eu passei por uma pessoa, falei para vocês isso aqui, era uma época que houve um monte de denúncia no Fantástico, a gente não acreditava na Globo ainda, né? Hoje a gente sabe que é uma rede de mentira, e nem pode falar muito isso aí, desculpa aí, tá? Foi, né, sem querer. E o que acontece? Havia muita matéria dizendo de pessoas que alugavam criança para pedir esmola. Pegaram um cara lá em Vila Isabel, lá, que ficava lá em frente ao... Ele amarrava carne na perna, e os parafusos que tinha na perna dele, tudo era uma ferragem preparada, não tinha nada na perna dele, a perna dele estava boazinha, a ferragem só vinha para fora, mas era preparado que tinha. E o cara ganhava salário de esmola mais que professor da FAETEC, de esmola. Vocês lembram dessas denúncias aqui? Aí o coração da gente começa a ficar empedernido, né? Duro. Aí eu passei por essa moça, era uma moça sentada, ela estava perto do prédio, eu trabalhava, ela estava com uma criança. Imagina assim, 5h30, 6 horas da tarde, a gente saindo do trabalho, era inverno, em frente à praia de Botafogo, vento frio, cortando. Quem já pegou aquele vento frio pela cara que corta o nariz da gente? Levanta a mão aí. E eu já doido para chegar em casa, né, cansado, era uma sexta-feira, se não me engano, ela pediu ajuda, e eu passei igual um foguete. Na mesma hora, olhe para mim, quem ouve a voz do Espírito Santo, você ouve a voz do Espírito Santo? Se você tem dúvida com isso, que depois a gente conversa, mas você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, é o mínimo na tua vida espiritual. Eu passei por ela, o Espírito Santo falou assim, volta. Quem já ouviu a voz do Espírito Santo aqui mandando fazer alguma coisa? Que bom, aprenda a ser mais sensível. E eu voltei, eu não tinha muito dinheiro, mas dei R$5 para ajudar ela, e eu andava com um folheto da igreja, para poder sempre estar ali, né, abençoando. Dei o folheto para ela, dei R$5, e quando eu cheguei perto, a criança era uma criança de verdade, não era um boneco, ela não estava... E eu falei de Jesus para ela ali, muito rápido, e ela falou o seguinte, moço, obrigado, eu já fui evangélica, estou afastado do caminho do Senhor. Afastada do caminho do Senhor, uma mãe solteira, sentada na rua, pedindo dinheiro para comer. Aí você me diz, como é que essa pessoa chegou nessa condição? Eu não sei, nunca mais vi essa moça, mas graças a Deus que essa obra eu não deixei de fazer. No grande dia do Tribunal de Cristo, eu tenho certeza que para esse caso houve um ponto positivo, mas já errei muitos, e você também, que hoje, ao ouvir a voz de Deus através do Tribunal de Cristo, olhe para mim, por gentileza, não perca mais as oportunidades que Deus tem dado a você. Tem alguém perto de você, essa pessoa linda? Lembra ela e diga assim, não percamos mais oportunidades. Vamos lá, não perca mais. As obras que nós vamos responder diante de Deus naquele grande dia não vai ficar oculta, querido. 1 Coríntios capítulo 3, verso 13. Tudo isso aqui, Tribunal de Cristo, já estou entrando direto, tá, gente? Está sendo abençoado essa manhã? Diga amém, queridos. 1 Coríntios 3, 13. Vamos lá, gente. Ele está falando da nossa obra, tá? Solte a sua voz aí, vamos lá, vai. A obra de... Pois o dia
porque será revelada e o fogo provará. Dá para entender claramente que esses julgamentos, talvez a gente diga assim, não. Aí Jesus vai dizer assim, você naquele dia tal não falou de mim para aquela pessoa. Aí vai dizer, não, Jesus, que isso? Isso nunca aconteceu. Aconteceu sim. Chama o VAR. Não sei se vai ter VAR lá em cima, né? Será que tem, né? Eu acho que o sistema lá é mais avançado, né? Você não vai ter como negar que não fez. Então daqui para frente, faça a obra de Deus, hein? Amarás o teu próximo. Mas eu vou dizer para Jesus que eu não tinha tempo. Querido, tu tem certeza que tu está formulando essa resposta para dar para ele? Você está com um problema gravíssimo, hein? Você sempre teve tempo, só que o teu tempo está suprimido pelo quê? Olha o que a Bíblia diz, né? De que se queixa o homem e a mulher, senão o quê? Dos seus próprios pecados. A gente se envolve com tudo e deixa de fazer o que é essencial. Deus quer usar você, tá? Mas eu era tímido. Cuidado, querido. Os tímidos o quê? Não herdarão. Não estou falando de timidez, vergonha, não, né? Tem pessoas que têm vergonha, têm dificuldade, né? Tem pessoas que não pegam, tem microfobia, não consegue falar no microfone. Eu mesmo sou extremamente acanhado. Olha como é que eu estou aqui envergonhado, por exemplo. A timidez aqui, querido, é aquele tímido que Deus pede para fazer a obra, ele se recusa porque ele não quer abordar ninguém, porque ele tem medo de como que as pessoas vão ver e entender ele. Olha aqui, querido, olha, deixa eu te falar. Se você tiver vergonha de Cristo e vergonha de pregar a palavra nesse mundo, a Bíblia diz o seguinte: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Então é muito grave isso daqui. Fala para o teu irmão assim: timidez jamais, em nome de Jesus. Chama ele aí, timidez. Use tuas redes sociais para pregar o Evangelho. Fale de Jesus Cristo enquanto é tempo. 2 Coríntios 5,10. Não sei se a gente já viu, mas bota aqui para a gente ler de novo. 2 Coríntios 5,10. Vamos lá, vai. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante de quem? Do tribunal, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito o quê? No meio do corpo. O que você está fazendo com o teu tempo e com a tua vida? As pessoas estão passando. Escute isso aqui, gente, por gentileza. Está escrito: ainda que o crente se salve da condenação eterna pela justificação plena e na fé em Jesus Cristo que ele alcançou, ele mesmo assim será julgado pelas suas ações, tá, queridos? Possivelmente veremos e lembraremos momentaneamente os nossos pecados e faltas, para logo em seguida reconhecê-los apagados e perdoados para sempre através do sangue de Jesus Cristo. Deu para entender? Dá um amém para ver se você entendeu. A Bíblia não dá fundamento para a doutrina de um purgatório onde as almas dos cristãos devem ser purificadas. Você já deve ter ouvido falar sobre a doutrina do purgatório, não é verdade? O cara morre, ele vai para o purgatório, ele é melhorado. Isso é uma doutrina, sabia disso? Implantada pela Igreja Católica. Melhorado, né? E aí a pessoa volta à vida. É uma segunda oportunidade. Se é no Espiritismo, chama a lei do karma, né? É voltar à vida novamente, com uma segunda oportunidade. Qual é o problema dessa mentirada toda? Invalidar o sacrifício de Cristo. Porque se eu melhoro por mim mesmo, mesmo morrendo e voltando, eu preciso de Jesus para quê? Para nada. A nossa capacidade humana é zero. Sabe o que justifica você para a salvação? Eu te digo, nada. Você e eu somos salvos pela graça e pela misericórdia. Solte sua voz, diga assim: eu sou salvo pela graça e pela misericórdia. Vamos lá, uma doutrina dessa invalida o Calvário, invalida o que Cristo fez, querido. A nossa recompensa virá do Senhor. Quer ver uma coisa interessante? Colossenses 3:23. Bota para mim, querida, por gentileza. Colossenses 3:23. Tudo o que fizeram, façam de todo o quê? Como para o Senhor e não. Vamos lá, vai, 24, me ajuda, vai. Sabendo que a recompensa é a Cristo, o Senhor.
Verso 25, vamos lá, vai. E quem fizer injustiça, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Está claro isso aqui, gente? Toda obra que você fizer, a obra que foi feita essa manhã aqui, eles tocaram, glória a Deus. Fizeram para a INV de Deus? Fizeram. Eu estava aqui, sou líder deles, sou, mas nada disso aqui é para mim ou para a INV. Fizeram para quem? É quando a gente vem adorar a Deus. Quando você vem para a igreja para adorar a Deus, essa adoração é para você ou é para Ele? É para o Rei Todo-Poderoso. Diga amém, querido. Aí sabe o que acontece? Um desavisado vem e fala assim: nossa, hoje o louvor não está muito bom não, hein? Canta, querido, e glorifica. Canta e glorifica, exalta o nome do Senhor. Nada disso aqui é para você. Tudo que você vê aqui é para dar para quem? Olha, quem dá aula na escolinha está fazendo o quê? Está cuidando das crianças, mas está fazendo a obra de quem? A obra não é para a pastora Bianca, não. Quem canta no coral, canta para a nossa diaconisa Betânia? Não. Ah, mas eu não vou com a cara de diaconisa. Problema teu, querido. Cante. Ah, eu não gosto dela. Saia. Ah, não me dou bem muito por aqui. Procure outra igreja. Um abraço. Não adianta, querido, ficar mandando muita volta no mundo, não, querido. Ah, irmãzinha, tadinha, né? Rapaz, tem uns crentes aqui, vou te dizer, hein? Só o sangue do Cordeiro. Tem crente cri-cri na igreja? Diga aí. Rapaz, tem uns irmãos que gostam de confusão, tem ou não tem, gente? Como gosta de arrumar problema. Eu, graças a Deus, eu lidei com um pouco disso na vida, porque os que apareceram eu já saí cortando embaixo, querido, porque não dá. Não perco o meu tempo, querido. Uma vez a pessoa me procurou para fazer a reclamação de fulano. O que aconteceu? Tal, não gostei. Vou fazer o seguinte, querido, ou você vai lá se consertar com ela, eu vou chamar os dois aqui para conversar comigo no gabinete. Ah, você vai chamar ela aqui? Vou. Ah, então já está resolvido então, está resolvido. Porque eles gostam de fofoca, entendeu? Gostam de ficar alimentando fofoca. Quando algum crente fofoqueiro bater no teu ouvido, diga assim: irmão, procura o pastor e resolve com ele. Não fala nada comigo não. E se vier falar mal do pastor para você, diga que ele é uma pessoa linda, maravilhosa. E outro dia a irmã me procurou, me falou: olha, pastor, encontrei a fulano no mercado. Como ela falou mal do senhor? Eu falei: querido, vou fazer o quê, né? Eu não sou desse lema não falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? E falem bem, mas, querido, Jesus agradou todo mundo? Ele foi chamado de Beelzebu, querido. Se me chamarem de chato, tá bom, querido, né? Já estou menos que o Beelzebu, entendeu? Gente do céu, se você é daqueles que se incomoda, qualquer coisa desestabiliza você. Posso te falar uma coisa? Essa casa está muito bem firmada. Olha uma casa firmada aí perto de você, diga assim: sua casa está firmada em Jesus Cristo. Tem gente que se abala à toa, qualquer coisa: eu estou triste, o que eu faço da minha vida, pastor? Vai fazer a obra, rapaz. Toma vergonha nessa tua cara, rapaz. Eu estou abalado, eu vou para o psicólogo. Vai, querido, vai. Não estou contra a função do psicólogo não, querido, ele está ali para ajudar. Mas pelo amor de Deus, gente, Jesus vai nos julgar pessoalmente, você sabia disso? Fale assim: Jesus vai nos julgar pessoalmente. Vamos lá, vai. Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 30. Bota para mim, querida, por gentileza. Vamos lá, gente, me ajuda, vai, preciso de vocês, vai. Pois conhecemos aquele que a mim eu retribuirei. E outra vez, o quê? Ele não vai delegar a ninguém, ele vai julgar. Passa para mim, vamos lá, vai. Horrível coisa é tanto no tribunal de Cristo ele vai julgar, quanto no tribunal do juízo do trono branco. Esse tribunal do juízo do trono branco vai julgar toda a raça humana, desde sua criação até o último ser humano que foi criado. Quando vai acontecer, ninguém sabe. E qualquer doido varrido que afirmar alguma coisa, foge dele, porque é mentira. Nunca foi revelado. Ninguém sabe quando vai acontecer o juízo, mas o que a Bíblia diz, eu creio que vai acontecer. Quem crê na palavra aqui, diga amém, querido. Eu e você temos que estar preocupados em fazer a obra e estar no tribunal de Cristo. Esquece o outro. Eu vou trazer depois um estudo só sobre o juízo do trono branco.
Toda a alma dos ímpios que não foram ressuscitadas no arrebatamento da igreja serão arrebatadas e revividas para esse julgamento. Só que esses mortos estão no inferno, estão sem Cristo. Ou então muita gente que morreu e se desviou da igreja, está no inferno também. Não tem conversa fiada aqui, querido. Ou você morre com Cristo ou morre sem Ele. Ou você é salvo ou você não é salvo. Não tem meio termo, gente. O grande problema do ser humano hoje, desses crentes, é que eles querem ser afagados, eles querem ser consolados. Toda a palavra tem que ser coisa boa para eles. E querido, o evangelho de verdade, Jesus mesmo disse claramente, 2 Timóteo 3,12, eu não me lembro muito bem. Bota aí para mim aí, 2 Timóteo 3,12, vê se está certo, eu estou de cabeça aqui, isso não está ali não. 2 Timóteo 3,12. Vamos lá, gente, me ajuda, vai. Você tem que entender a Bíblia, hein? Vamos lá, vai. Na verdade, em Cristo Jesus, serão o quê? Perseguidos. Qualquer um que pregar um evangelho diferente disso daqui, está contando para você o quê? Uma mentira. Vida de crente não é fácil, querido. Olhe para mim, queridos, deixa eu te falar aqui. O Brasil ainda é o único país no mundo, um dos poucos, onde o evangelho é pregado livremente. A igreja ainda não sofre uma perseguição ferrenha. Só não dá para dizer, meu Rafael, até quando isso vai durar. Porque lá no mundo, nós já estamos vendo que a perseguição está se tornando cada vez maior. Já existem leis no Congresso Nacional do Brasil para taxar as igrejas, cobrar impostos das igrejas, criarem leis contra a igreja. Abrir uma igreja não vai ser tão fácil como está agora atualmente. Eu acho até que seria realmente correto, né, você criar normas para a abertura de igreja, porque hoje qualquer pessoa, o cara saiu da cadeia ontem, abre uma igreja amanhã. Isso tem que mudar. A igreja tem que ser como a nossa é. Ela tem CNPJ, ela tem ata, ela tem corpo, coordenação, ela existe. Ela é um organismo físico. Ela não é uma empresa, mas é uma instituição sem fins lucrativos. Mas olhe para mim, querido, por gentileza. Mas o que está vindo por aí, eu não sei, querido, mas eu sei de uma coisa. Nós precisamos andar preparados. 1 Coríntios 10:12, aquele que pensa estar de pé. Você está bem firmada a tua casa? Tua casa está bem firmada? Vou perguntar de novo, sua casa está bem firmada em nome de Jesus? Toque em alguém e diga, irmão, nossa casa está bem firmada em nome de Jesus. Eu vou ter que parar, gente. Domingo que vem, Deus nos dando vida, estaremos aqui mais uma vez, né? Deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu finalizar aqui o raciocínio, né? O que não é o tribunal de Cristo? O propósito do tribunal de Cristo, o bema, né? Que é a palavra grega que denomina tribunal, não é determinar se um indivíduo específico vai entrar no céu ou não, pois o destino eterno de todos os homens já foi determinado antes que ele deixasse essa vida. Ele vai, se ele estiver perante o tribunal de Cristo, todo cristão, ele foi salvo. Dá para dizer um amém aí, gente? Agora, qual vai ser a recompensa? Como vai ser o galardão? Como que Cristo vai reagir às escolhas que você fez? Isso é muito individual. O que dá para dizer hoje para você é simples: não perca mais oportunidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus te colocou naquela faculdade, prega o Evangelho. Você está no curso de inglês, aquele ali em Rio das Ostras, não interessa, prega o Evangelho. Você está morando naquela vila, tem um monte de casa, prega o Evangelho. Você mora naquele condomínio que ninguém entra, mas você é morador e a cancela levanta, você vai lá dentro, lá, não tem problema, prega o... Deixa Deus usar você. Mais uma vez, chama teu irmão, diga, irmão, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Eu vou ter que parar e não posso prosseguir. Mas os próximos domingos, você estando aqui, e você que não está aqui vai poder acompanhar nas nossas mídias sociais, principalmente pelo YouTube, que tudo vai ser gravado, vai ficar lá te esperando somente acessar. Aprenda e cresça com a palavra de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pessoal, louvor aqui comigo rapidinho, vamos lá?